E aí, gente, 17 horas, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. E hoje vamos conversar com a professora Amanda Flávio de Oliveira sobre um tema muito importante, a questão que envolve direito e economia. O nosso propósito aqui é tentar desmistificar essa aura pejorativa que paira sobre o Law and Economics, achando que se uma coisa interfere e prejudica a outra. Será mesmo? É isso que a gente vai tentar passar para vocês, também analisando questões como lei de introdução às normas do direito brasileiro, a questão do consequencialismo, dos impactos econômicos das decisões judiciais sobre os diversos segmentos das relações jurídicas e das atividades econômicas. Também vamos falar sobre a lei dos direitos das liberdades econômicas. Então são muitos temas, são questões bastante relevantes. Começamos essa conversa na semana passada, porém problemas técnicos impediram que nós evoluíssemos. Em homenagem a você que nos acompanha pelas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do Instituto no YouTube, esse compromisso do Instituto com a qualidade do conteúdo fez com que nós convidássemos a professora Amanda, que abriu um espaço importante na agenda dela, bastante concorrida, para voltar aqui e conversar conosco sobre esse tema. Então, prepare seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, a sua taça de vinho, a sua xícara de chá, a bebida que você queira. Nós estamos começando mais um Happy Hour jurídico virtual. Hoje, não tão bonita a tarde aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muitas nuvens de chuva, mas o tempo ainda está aberto e trazendo aqui vocês para bater papo conosco. Deixa eu ver se eu consigo enxergar quem já está aqui na sala para saudar vocês. Acho que é Kafka, espero que não tenha falado errado. João Edu Correia, Alan Peixoto, Gabriela, Alex, Silvana. Oi, Silvana, manda um abraço lá pro Laurindo. Jonildo, valeu, Jonildo, espero que eu tenha sido útil. Rodrigues, Limário Gomes, Flávia, Wesley, grande Wesley. Vamos marcar aquela live que você sugeriu. O tema é altamente relevante, a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Vamos marcar e você vai ser o meu convidado para ela. Jonildo, Tiago, Carol, Arlota sempre prestigiando com a gente. Obrigado, professor. Tarcísio Amorim, Antônio Gomes, Vitor Guglinski, grande Vitor, obrigado aí pela presença e participação, sempre nos prestigiando. Patrícia Rassum, professor Alexandre, Tânia, Renata, Welter, Simone, João Galarani, valeu Vitor, obrigado pelo elogio. Jailson, Amandinha já chegou, Lelé Carvalho, José Figueira, Rosânia Santo, desculpa galera, porque sem óculos é complicado, vocês já sabem. Tereza Cristina, Jaime Matos, Flávia, Tatá, Monte Alto, Daisy, enfim, tem um montão de gente aqui. Alguns já estão repetindo, Simone Magalhães. Deixa eu convidar Cristina Teles, obrigado Cristina por estar aqui nos prestigiando, muito carinho. Rosa, minha professora, Rosa Fernandes, linda, minha querida professora de História na escola, ainda bem que eu era bom aluno, senão ela vai me puxar a orelha aqui. Deixa eu começar então a nossa live, gente, chamando a professora, deixa eu baixar isso aqui, a professora Amanda, para conversar aqui conosco. Deixa eu trazer a Amanda. Amanda pediu para entrar na sala, Amanda, você mandou o convite? Tá aqui, te achei, vou te convidar. Não, você não pode participar, você tem que me mandar o convite, Amandinha. De novo, acho que você tá com um problema no sinal. Vamos ver. Me manda um convite, Amanda, por favor, para entrar na sala. Enquanto isso, Rosa, te amo, admiro demais, sucesso, obrigado, linda. Também te amo muito. Fica aí bem em casa. Janaína, LF Joy. Oi, Joy.
Bom, deixa eu ver o que está acontecendo aqui para a gente poder trazer a Amanda sem os riscos da semana passada. Vitor Perazini, obrigado, Vitor, pela audiência, pela participação. Vamos ver aqui se a Amanda já retornou. Amanda, pronto. Vamos lá. Acho que agora vai. Já fiz aqui o meu caderno, já estou com a minha tacinha de vinho para fazer as nossas anotações. Oi, Amanda, você está me ouvindo bem? Olá, Wesson. Tomara que hoje dê, né? Porque que confusão aquela semana. Verdade, Tudo bem? ó. Tudo jóia. Eu vou deixar ativado os comentários aqui só um pouquinho para o pessoal que for entrando, a gente ter aqui a oportunidade de saudar. De novo, eu tenho vários colegas magistrados que estão presentes à sala e é um tema que é muito importante e relevante para todos nós. Então, tem muita gente aqui querendo, de fato, se familiarizar e aprender um pouco com o tema, né? Tirar aquela mística, aquela aura negativa que paira sobre o Law and Economics para a gente começar a criar uma certa intimidade, uma relação de confiança, iniciar um namoro, né? Com o direito e economia e com as suas repercussões, entendendo o que isso representa e como é que isso impacta a vida das pessoas e como a gente pode melhor utilizar. Como a gente tinha feito a introdução na semana passada, eu acabei esquecendo de fazer hoje, mas como é um outro vídeo que vai para o ar, eu só queria então lembrar aqui que a professora Amanda Flávio de Oliveira trabalhou na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, foi presidente do Brasilcom, é mestre e doutor em Direito Econômico pela Federal de Minas, foi professora da Universidade Federal de Minas, é professora da Universidade Nacional de Brasília, já foi assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, tem É uma uma... Oi? É uma trabalhadora, essa Amanda. É uma trabalhadora. Tem aqui, deixa eu aumentar o meu volume para ver se... Ah, estava baixinho. Então, tem vasta experiência no tema. E aí, eu vou querer que você, então, compartilhe conosco essa sua expertise e nos tranquilize a todos. A gente precisa ter medo do Law and Economics? Não, medo é de não utilizar Law and Economics, Wesson. Não precisam ter medo. Sabe, Wesson, foi até muito bom a gente ter tido a oportunidade de falar de novo essa semana, porque nesse meio tempo eu tive contato com alguns juízes, sabe? A propósito de outras lives que eu participei, e eu fiquei muito impressionada de ver no Brasil inteiro como os juízes estão se interessando crescentemente e utilizando crescentemente Law and Economics nos seus julgados. Então, isso nos mostra que, além de ser necessário, é necessário, né? Mas além de ser necessário, ser importante, ser um grande instrumental, se o judiciário tá incorporando isso, a gente, eu como uma advogada que sou, então, por exemplo, posso falar para os meus pares que não dá para a gente ficar de fora sem entender do que se trata, né? E não é para ter medo, foi o que a gente introduziu na semana passada, né? Foi o que a gente começou falando na semana passada, exatamente, né? As pessoas geralmente associam Law and Economics geralmente as pessoas associam economia com dinheiro, né? Com finanças. E Law and Economics não é isso. Na verdade, eu poderia resumir, assim, só para a gente começar a nossa conversa aqui, Wesson, eu poderia resumir dizendo o seguinte: o direito ele tenta disciplinar comportamentos humanos, mas ele não se dispõe a entender os comportamentos humanos. Então, se é assim, muitas vezes normas são criadas muito bem intencionadas, com o objetivo X, mas ela, quando aplicada, ela vai gerar o objetivo Y e não X. Ou então ela sim até atinge o objetivo X, mas X mais 1, X mais 2, X mais 3 também, outras tantas consequências que não eram desejadas e muitas vezes no custo-benefício nem valem a pena. Então, Law and Economics não é matemática, Law and Economics não é liberalismo, Law and Economics não é submissão do direito à economia, Law and Economics não é submissão brasileira a um direito norte-americano, nada disso. Na verdade, Law and Economics é uma coisa muito diferente disso e um instrumental muito poderoso para nos ajudar. É uma introdução só.
Eu acho que, para início de conversa, foi uma excelente introdução. Primeiro, para dizer às pessoas que elas não precisam ter medo de direito e economia. Segundo, essa necessária desassociação de economia com finanças. Economia é uma área, finanças é outra completamente distinta. A gente não está trabalhando com recursos financeiros, senão com a melhor administração desses recursos financeiros. A economia, a gente estava falando isso na semana passada, a economia ela é um instrumento em benefício de todos nós. Por quê? Todos nós temos as nossas necessidades. As nossas necessidades, elas são infinitas. A nossa Constituição, por exemplo, ela não cabe no PIB brasileiro. Tantas são as promessas que ela faz, tantas coisas que ela diz que o Estado tem que entregar, só que ela não disse de onde saem os recursos para entregar aquilo tudo. Então, nós, nas nossas casas, nos nossos dia a dia mesmo, né? Ou como gestores privados, gestores públicos, o que nós fazemos? A gente administra os recursos finitos de que dispomos para satisfazer as nossas necessidades infinitas. Então, utilizar com racionalidade, com proporcionalidade, com prudência, com responsabilidade, com consequência, aquele recurso que a gente tem, esse é o papel da economia e é nisso que ela pode contribuir. O que a gente traz para o direito é que o direito tem essa coisa de moldar o comportamento das pessoas. Então, as pessoas olham para as normas jurídicas, que são normas de conduta, daquilo que deve ser, como as coisas devem ser. A gente, através da regra, tenta moldar o comportamento da sociedade, trazendo para aquilo que seria o ideal, seja na relação pública, seja na relação privada dos diversos mercados. O direito tem esse papel de trazer as coisas para aquilo que elas deveriam ser. E a economia auxilia nesse processo de decisão. Ela não interfere. É isso que a gente tem que entender. A economia ela não interfere no dia a dia das pessoas, senão ela é um instrumento para melhorar a vida das pessoas e servir, no nosso caso, no caso do direito, como um elemento, como um referencial, como um instrumental para que a gente, no momento de decidir conflitos de interesses jurídicos, a gente faça isso de modo a potencializar, a maximizar o resultado das nossas decisões visando ao bem-estar coletivo, ao bem-estar social. É mais ou menos isso? Na verdade, as pessoas acham que quando o direito adota o método da análise econômica do direito, ele vai necessariamente colocar a economia à frente das decisões de justiça. O que precisa ficar claro é que o instrumental da Law and Economics, da análise econômica do direito, serve para tornar viável a obtenção do objetivo politicamente pré-definido. Então, na verdade, a Law and Economics não define objetivos de política pública. O que a Law and Economics se presta é a ser um instrumental capaz de tornar o objetivo que já foi definido politicamente viável, possível, atingível, né? Então, primeiro de tudo, assim, eu disse naquela introdução da semana passada e agora na introdução de hoje o que não é análise econômica do direito, né? E agora eu começo dizendo um pouco do que é. E a análise econômica do direito é um instrumental para obtenção mais segura do objetivo previamente definido. É um pouco disso, né? Sabe que, especificamente, eu comentava agora há pouco, né, que eu tive a oportunidade nessa semana, né, de conversar com alguns juízes que têm utilizado e crescentemente utilizado Law and Economics nos seus trabalhos, sabe?
E um deles uma questão, tem um trecho muito interessante, uma decisão, não sei se você conhece, Wesson, o desembargador Ney Widmann, lá do Rio Grande do Sul. Ele é um entusiasta da análise econômica do direito, né? Uhum. E tem uma decisão dele que, por sinal, foi até agora utilizada e confirmada no STJ no finzinho do ano passado, dezembro do ano passado, reafirmando a análise econômica do direito, inclusive uma decisão do ministro Raul, como é que ele se chama? Raul Araújo. Eu vou apanhar muito dele hoje. Então, esqueceu o nome dele, né? Ele recentemente reiterou uma decisão tomada pelo desembargador lá no Rio Grande do Sul, e nesse processo há um trecho muito interessante em que o desembargador cita Gustavo Franco para dizer o seguinte, para dizer que quando a justiça ignora as leis econômicas, ela pode fazer um grande estrago, né? E o que isso quer dizer? Agora já começando a falar um pouquinho do que é análise econômica do direito, né, Werson? Na verdade, Werson, as leis econômicas, elas são inafastáveis. Ignorá-las é mais ou menos como ignorar a lei da gravidade, né? Elas são um mecanismo que acontece e esse mecanismo acontece quer queiramos, quer não, né? Essas leis que foram descritas pela economia, por isso chamadas leis econômicas, são leis que descrevem a interação humana, o comportamento humano em sociedade, como as pessoas se interagem em sociedade. E essa descrição nada mais é que uma descrição que a economia faz, especificamente a microeconomia faz, do comportamento humano, né? Então, a microeconomia é um capítulo da economia que se dispôs a estudar como é que se dá o processo de interação humana, o comportamento humano no mercado. Mas mercado não é mercado financeiro. Para a microeconomia, existe o mercado afetivo, por exemplo, né? Existe, por exemplo, quando você está escolhendo uma pessoa para conviver, para compartilhar a sua vida, você integra um mercado, né, afetivo. E esse mercado, ele também segue mais ou menos os mesmos padrões de comportamento, é o padrão de comportamento humano. O que a Law and Economics busca fazer? Uma vez que a economia descreveu esses padrões de interação humana, a Law and Economics busca trazer o quê? Esses insights, esses achados de pesquisas empíricas e dizer assim, olha juiz, olha formulador de política pública, olha ativista de um objetivo qualquer, veja como que o comportamento humano se transcorre e observe se o objetivo que você está pleiteando pode ser alcançado, dadas essas circunstâncias, com a medida que você está sugerindo. É um pouco isso. É basicamente isso. Informar, já que o direito disciplina comportamentos humanos, então vem a economia nos dizer, olha, comportamento humano se dá assim. A gente vai fazer o uso dessa informação para que ela faça com que os nossos objetivos políticos no sentido amplo, né, política pública, possam ser alcançados com mais convicção. Então, o que o Gustavo Franco disse e que o desembargador Ney, lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fez constar numa decisão dele, essa que agora foi confirmada no STJ, e que é importantíssimo para a gente entender. Não adianta, se os juízes desconsideram essas leis econômicas, se as pessoas desconsideram essas leis econômicas, simplesmente elas podem fazer um estrago muito grande ao pretender alcançar um dado objetivo. Elas podem, muitas vezes, com um olhar bem intencionado, mas focalizado apenas numa relação individual, ou numa relação entre apenas dois membros de uma grande engrenagem, causar um estrago que, se ele soubesse previamente, ele não teria querido. Então, é mais isso, é exclusivamente isso. E me parece que... E aí, Amandinha?
Emerson, eu não sei por que eu estou participando de lives todos os dias. Só com você, parece que estão de pegadinha com a análise econômica do direito. É O muita problema é a gente análise assim de econômica. repente. É muita gente contra. Não É, mas pode. é, mas é, mas é um medo bobo, né? Eu brinco muito. Toda vez que alguém fala para mim sobre direito e economia, com esse olhar mais místico, com esse olhar mais, com essa aura negativa, eu brinco muito com a questão da história da caverna, né? Que as pessoas estão lá dentro, elas só enxergam o que elas querem enxergar. E de repente você está do lado de fora querendo mostrar alguma coisa diferente e as pessoas não querem. Elas têm uma visão definida, enclausurada de um tema que elas sequer conhecem. Então, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: oportuniza o debate, abra a mente para o diálogo. E depois me critica, mas não me critica antes. Não critica o que você não conhece. Conheça aquilo que você quer criticar para bem criticar. Senão fica uma discussão ideológica, e aí ninguém vai a lugar nenhum. Fica aquele negócio de todo mundo marcando posição. A Fátima lembrou aqui também o Exato. mito da caverna. Então, sabe, antes de travar aqui, né, eu vi que a Andrea, para quem eu queria mandar um abraço, inclusive, a Andrea é uma estudiosa, assim, é uma inquieta. E ela perguntou, mas e os insights externos? Na verdade, a pergunta dela a respeito de questões de psicológicas que envolvem a tomada de decisão humana e etc., estão diretamente relacionadas ao problema dessa ideologia que as pessoas acusam a análise econômica do direito de ter. O que acontece, Weston? Assim, uma das críticas que a análise econômica do direito sofre é que ela teria se originado a partir de uma visão de Estado mínimo. Né? Na verdade, é certo isso. Ela, de fato, se originou em um cenário desses, mas ela já se alterou muitíssimo desde então. Né? E a gente tem escolas de pensamento dentro de uma dessas escolas, exatamente a Behavioral Economics, que faz isso que a Andrea pede, que é trazer também compreensão, aspectos psicológicos envolvendo a tomada de decisões humanas e tudo mais. Por que isso é importante a gente conhecer? É importante a gente saber que se de fato a Law Economics surgiu num contexto de Estado mínimo, por outro lado, hoje você tem Law Economics para todos os gostos, porque a Behavioral Economics, que se vale também de considerações da psicologia comportamental, ela é muito intervencionista. E ela sofre críticas muito fortes de pessoas que fazem uma opção por uma ideia de Estado liberal. Então, essa ideia de que Law and Economics, análise econômica do direito, é algo que só serve para quem tem uma visão de mercado, como propulsionador da atividade econômica, etc., ela realmente não pode permanecer porque ela não é verdadeira, ela realmente não é a face real da análise econômica do direito. Mas o interessante, eu vinha falando, né, é que essa preocupação que a gente tem, na verdade, com a utilização desse método, em tornar eficazes as políticas e as normas. E esse método, ele tem essa capacidade. À medida em que você se vale da metodologia da Law and Economics, você pode antecipar os efeitos da norma e da decisão e, com isso, evitar um custo-benefício social que não seja o mais desejável. Né? Além, Werson, estou falando aqui à vontade, viu? Você pode me interromper aqui. Não, tá ótimo. Além desse caso dessa decisão especificamente do desembargador Ney, lá do TJ do Rio Grande do Sul, a gente tem também, eu recebi recentemente, gostaria de fazer menção aqui, porque fiquei muito impressionada, eu por um problema meu, né, por uma ignorância minha, eu não conhecia um juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o juiz Ion Tostes. Ele me encaminhou, Werson, uma decisão dele muito interessante, em que ele analisa um pedido desses de moratória,
e ele analisa o pedido de moratória com base nos custos de transação, com viés de análise econômica do direito, uma decisão recentíssima da semana passada. E eu fiquei muito impressionada, muito bem impressionada, uma decisão que ao mesmo tempo é super profunda, mas é acessível, sabe? E eu fico vendo como que isso é importante no momento desses, né? Assim, porque eu entendo a ânsia das pessoas, os juízes, como todas as demais, né? Como os legisladores, como as pessoas de uma forma geral, em fazer justiça, em fazer o bem, principalmente quando a gente vê um cenário de tanta crise de toda ordem, como a gente está vivendo agora, né? Mas o interessante da história é que ele nos mostra o seguinte, olha, realmente, a gente precisa cuidar, né, desse momento de excepcionalidade, mas com os olhos, com serenidade e com os olhos voltados para a situação de geral e fazendo, inclusive, chamando a nossa atenção. Olha ele aí. André, você pediu o material dele, ele está aí online. Não apenas essa, ele está aqui. Eu vou mandar para a Andréia. Ele aí, ó, acabou de nos falar. Eu fiquei impressionadíssima com a decisão dele, assim, realmente daquelas que dão esperança na gente, sabe, Werson? E depois eu elogiei, ele me mandou uma outra também sobre a questão sanitária, é um outro problema para o qual, Werson, você bem sabe, a gente precisa muito de um olhar de law and economics nessas demandas sanitárias no Brasil, né? Essas demandas sanitárias, como advogado, eu costumo brincar o seguinte, que quando um cliente chega para você e fala, doutor, qual é a chance de êxito? A gente sempre tem aquela história assim, olha, eu não sei, é provável, talvez, etc. Mas se a demanda for de direito, de medicamento, tratamento, etc., dá para a gente falar com convicção assim, esquenta não. É grande a chance, porque já fizemos pesquisas em Minas, meu estado, em outros lugares, com um índice muito elevado de êxito em pedidos de tutela antecipada, liminares de toda ordem, né? Nessas demandas de medicamentos, etc. E aí, essa pessoa com quem eu tive a oportunidade de trocar mensagens agora há pouco, está aqui nos assistindo, nos dando essa honra, ele nos encaminha também, e eu vou te mandar, Werson, eu ia pedir a ele direto, falei, Ion, manda pra gente. Eu vou fazer melhor, eu vou colocar vocês dois em contato. Isso. A decisão dele como presidente da turma recursal lá, e ele faz uma análise toda de law and economics e dizendo assim, olha, gente, todo mundo se compadece com tristeza, ele coloca imagens, inclusive, todo mundo se compadece com a tristeza e com todo, se pudéssemos, daríamos tudo para todos, mas, infelizmente, temos um cenário de escassez. E ele faz isso de uma forma muito didática, sabe? E mostrando o que representa tentar fazer microjustiça sem entender as repercussões. Então, eu estou muito, sabe, foi até bom esse adiamento do nosso vídeo, Werson, porque entre a semana passada e essa semana eu tive acesso a tanta coisa boa e tanta coisa que me enche de esperança, sabe? De que a gente, é uma questão de tempo e da gente superar as resistências desnecessárias que ainda existem. Né? Eu acho que existe uma boa-fé na academia, porque é muito natural que a primeira reação de qualquer pessoa seja reagir e negar a novidade, o novo, ou ter medo daquilo que desconhece. Foi assim com o Código de Defesa do Consumidor em 1990, a profunda reação contra o Código de Defesa do Consumidor por parte dos civilistas, aqueles civilistas clássicos e tanto mais. Era muito medo do desconhecido, era muito medo de como eu vou dialogar com a sociedade, com essas novas regras abertas, né, gerais, como é que a gente vai travar esse diálogo com a sociedade? Então havia todo um receio e um enfrentamento natural, uma repulsa natural. Com o Law and Economics acontece um pouco disso. Como existe uma imagem no imaginário coletivo equivocada do que seja Law and Economics por conta exatamente das origens dessa discussão, existe um enfrentamento, um medo de aproximação.
conforme a academia, a jurisprudência vai abordando o tema, introduzindo os conceitos adequados, mostrando como funciona o instrumento, qual é a finalidade da utilização desse recurso no dia a dia das pessoas, aquele preconceito vai diminuindo. E na medida em que as pessoas vão conhecendo e se aproximando do assunto e do tema, aí as resistências elas vão sendo vencidas, porque, de fato, as pessoas elas têm uma imagem equivocada, elas partem de uma premissa equivocada. Então, assim, eu não quero nem ouvir falar disso. Mas, cara, não. Bate em mim, mas me escuta. Me ouve. Saiba o que eu tenho para te entregar para dizer isso aí não é bom. Tá bom, aí a gente conversa. Mas sem me ouvir, sem me conhecer, fazer um mau juízo, né, de valor a meu respeito, não é justo comigo. Então, por que a gente vai fazer isso com os outros, com as matérias, que são o nosso material de trabalho? É isso. É entender que aquilo é um instrumento. O instrumento não vem para prejudicar. A culpa não é do instrumento. É de quem faz um mau uso do instrumento. O instrumento está lá. Sabe, Wesson, eu era estagiária. Lembra do Antônio Joaquim Fernandes Neto? Lembro, muito. Ele é procurador lá no estado de Minas Gerais, né? Procurador. Uhum. E eu era estagiária dele, eu estava na graduação, quando eu fiz uma pesquisa. Meu relacionadas ao Código de Defesa Caramba! do Consumidor. E lá tinha uma resistência tão grande ao Código de Defesa do Consumidor que eles se referiam, alguns desembargadores, se referiam ao CDC como Código de Defesa do Caloteiro. Uhum. Eu tô sem som, é isso? Não, tá com som. Aqui no Rio era parecido. O desembargador Cavalieri, você conhece bem? Claro. Né? O desembargador Cavalieri ele se apaixona pelo direito do consumidor de primeira hora. Ele se entusiasmou com aquilo, ele viu o potencial do direito do consumidor. E até abrindo um parênteses aqui, porque tem uma história curiosa. Eu era professor, eu era e continuo sendo, não deixei de ser professor de direito civil na Estácio. Concursado na UERJ, saí da UERJ para Estácio a convite do desembargador Cavalieri e lá fiquei. Aí, depois de 4 anos lecionando direito civil na Estácio, o desembargador Cavalieri me apresenta a ideia dele. Olha, nós vamos instalar aqui a cadeira de direito do consumidor, obrigatória no curso regular, etc. Nada de optativo. Eu falei, poxa, professor, excelente ideia, bacana, pô, muito legal. O senhor só vai ter um problema. O senhor não vai encontrar professor de direito do consumidor. Eu não conheço nenhum professor de direito do consumidor. Aí ele falou, não tem problema não. Me deu assim uns 5 livros e falou, se prepara que semestre que vem você começa a dar aula. E aí a gente começou a dar aula em 97 de direito do consumidor. Lá na Estácio. Foi a primeira universidade do país, primeiro curso de direito do país a ter o direito do consumidor como curso regular na grade regular, quer dizer, como cadeira obrigatória, graças ao professor Cavalieri. E aqui no Rio, nossa, como se apanhava porque aplicava o Código de Defesa do Consumidor, mas se apanhava muito. E aí, naquela época, eu ganhei a fama de xiita. Aí, para os fornecedores... E você continua apanhando, né? Para os fornecedores, criou essa aura, eu sou um consumerista xiita. E para os nossos amigos, eu sou um fornecerista. Eu vendi minha alma para o mercado. Eu estou lascado. Eu não consigo me encaixar nem do lado de cá e nem do lado de lá. Mas aí eu brinco com todo mundo, que aí, para mim, isso é bom. Porque se os dois lados estão me vendo em sentido oposto, com visão oposta, é porque eu estou distante deles na mesma proporção. Então, eu devo estar muito mais próximo do centro
do que de algum polo, porque nenhum dos dois lados gosta de mim. Você está vendo o copo meio cheio, só cá entre nós, tá? Isso aí é um jeito de ver o copo meio cheio. Mas então, pois é, mas isso está mudando, felizmente. Agora, a única coisa que eu lamento, sabe, assim, eu entendo, assim, o Código de Defesa do Consumidor teve a sua rejeição inicial, porque trazia uma mudança de mentalidade, mas essa visão inicial foi superada em algum momento. Né? E em relação ao Law and Economics, a Law and Economics é da década de 60, sabe? É tempo demais, já deu tempo, né? Já deu tempo da gente... um dia desses eu estava lendo um trabalho da FTC, Federal Trade Commission, é a agência norte-americana que trabalha tanto com antitrust quanto com direito do consumidor. Lá é uma única agência trabalhando com as duas. Então, eu estava lendo os documentos deles e houve um seminário em 1984, do qual resultou uma publicação, sabe? E aí, nessa publicação, eles lamentavam que o direito do consumidor começou com o famoso discurso de 1962 nos Estados Unidos do presidente Kennedy. Né? Só que de 1960, na década de 60 até a década de 80, eles não fizeram uso da expertise econômica que tinham. E aí, nesse evento, em 1984, eles se queixam de, nossa, mas a gente fez todo esse esforço sem considerar tudo que temos de aprendizado na ciência econômica e nas leis econômicas. Então, nós fizemos mal feito. A gente precisa reverter esse cenário e construir um direito do consumidor mais factível e mais concreto e etc. E mudaram, e a partir de então, década de 80, começaram a inserir economistas dentro da FTC para trabalhar com as questões de direito do consumidor, e desde então até hoje, né, sempre, como nós dizíamos antes da queda aí, sempre levando em consideração que, de fato, o direito do consumidor, aliás, que de fato o direito, de uma forma geral, precisa conhecer as leis econômicas. Né? E aí eu fico vendo, sabe, a gente com tanta resistência, porque se isso aconteceu lá na década de 80, né, já deu um tempão, né? Já estava na hora da gente ter assim, ir vencendo com mais vigor essa resistência, né? E a gente, infelizmente, não fez isso ainda. Mas, sinceramente, assim, eu acho que passou da hora, sabe? Resistências também têm limites, né? E, por outro lado, se a gente for observar, Wesson, assim, eu acho que o consumidor norte-americano, pelo menos é uma impressão que eu tenho não tenho dados científicos agora para te mostrar isso, mas eu tenho uma impressão que talvez se confirme, que o consumidor norte-americano, eu acho que está mais satisfeito com o grau de proteção que ele tem lá, embora ele não tenha o mesmo vigor legislativo e normativo do que nós. Né? Todo mundo tem um caso para contar, Wesson, que alguém foi nos Estados Unidos, comprou alguma coisa, aí chegou no hotel, viu que aquilo não combinava, não servia, machucava, era um calçado que machucava o pé, etc. Aí vai à loja e sem perguntar nada, a loja troca simplesmente, ou devolve dinheiro, né? A gente aqui, se o produto tiver com vícios, tiver com defeito, a gente tem toda uma ritualística que muitas vezes deixa as pessoas frustradas, né? Então, veja, talvez a gente esteja abdicando de insights que façam diferença, sabe? Exato. A gente investe muito na relação adversarial. Então, não é que não existam falhas de mercado, isso é preciso ficar claro. As falhas de mercado, elas existem. E é para isso que existem as leis, as normas jurídicas, para corrigir as distorções, para corrigir as falhas de mercado, para atuar coibindo os abusos, os excessos, punindo os infratores, e tem que fazer isso com rigor mesmo, para desestimular esse tipo de comportamento que acaba sendo nocivo a todos, inclusive ao bom fornecedor, ao bom fornecedor pagando pelo mau fornecedor. E a gente não consegue desenvolver uma cultura de consumo consciente, de consumo responsável, de empoderar o consumidor como o condutor de todas essas políticas. É ele quem conduz isso tudo, é a escolha dele, é a manifestação de vontade dele
que faz o ato de consumo acontecer e a economia girar. E as pessoas ainda não se deram conta do poder que tem o consumidor. Volta e meia, um ou outro fala assim, eu vou reclamar num site, no Reclame Aqui. Porra, é isso mesmo, cara. Bota a boca no trombone, porque se o cara tiver errado, tudo que ele não quer é imagem negativa. É consumidor deixando de consumir o produto dele, é ele perdendo o cliente. Então, quando a gente aprender a exercitar melhor os nossos direitos, a gente vai construir uma cultura pró-consumerista. O problema é que também o nosso consumidor não tem a educação adequada. Isso é uma falha nossa do sistema como um todo. A gente não tem essa cultura de educação para o consumo, a gente não tem a cultura de educação financeira. Na verdade, a gente não tem a cultura da educação. Né? Tudo passa pela educação. Um povo educado é um povo que tem cidadania, seus direitos respeitados. Então, a gente precisa investir muito mais em educação no geral, em educação para o consumo, em educação financeira, mas não é agora, depois das pessoas adultas, inseridas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, é desde cedo. É desde lá os bancos escolares. As pessoas têm que aprender a se relacionar com os outros, a identificar uma publicidade enganosa, saber quando é que aquilo está mexendo com você, mas aquilo pode não ser verdadeiro, alguém pode estar agindo de má fé em relação. Ensinar a usar os instrumentos de proteção e defesa, não esperar, por exemplo bobinho mesmo, alguém vai lá e briga com seu filho na escola. Tudo bem, você vai dar uma bronca no seu filho em casa, dizer o que você fez, você reclamou com o seu professor? Não, não fiz nada. Você reagiu ao seu coleguinha? Não, não fiz nada. Voltou para casa chorando, esperando o quê? Que o papai vai à escola, dá uma bronca no diretor, dá uma bronca no menininho, no pai do outro menininho. Caramba, não é por aí. Não é por aí. Ele tinha que saber dizer, olha só, você não pode fazer isso. Fez, vai lá e reclama com o professor. O professor não deu certo, vai lá e reclama com o diretor. Depois você vai lá, pai, olha só, fulano encheu meu saco, falei com o professor não fez nada, falei com o diretor não fez nada. Vamos fazer alguma coisa? Aí você vai lá e intervém. Mas não pode ser a primeira escolha, voltar para casa com o rabinho entre as pernas, todo magoado e ofendido, sem ter feito nada, esperando que eu vá resolver os problemas dele. O que ele aprende com isso, se eu for lá e resolver o problema dele? Ele não aprende, ele não cresce. Assim, eu concordo com você, mas eu ouso discordar só um pouquinho. Não, é óbvio, a gente tem que discordar em algum momento. Senão vão achar que a gente combinou. Senão fica parecendo um fake. O que acontece, na verdade, sabe? Eu concordo absolutamente que o problema é educacional desde sempre, mas eu só duvido da nossa capacidade de promover esse nível de educação em 100% das pessoas, né? E considerando que 100% das pessoas são consumidoras, né? Então, o que eu penso, voltando aqui para o tema da nossa live, é que a análise econômica do direito, ela tem mecanismos que suprem, inclusive, essa dificuldade das pessoas de tomarem essas decisões, né? Então, na verdade, concordo com você, mas também parto do pressuposto de que, por outro lado, considero que 100% de educação nós não vamos conseguir, mas que isso não é de todo ruim, nem complicado, nem está tudo perdido, porque a gente vai ter como solucionar isso usando um instrumental mais adequado. Então, veja, você falava que existem falhas de mercado que requerem que o juiz, assim como o legislador, possa de alguma maneira suprir problemas nessas interações, né? O grande propósito da análise econômica do direito, eu acho que a gente poderia resumir naquilo que diz o seguinte: tudo bem, se houver um problema de interação que justifique uma atuação pública por algum dos agentes públicos legitimados para isso, que essa solução dada pelo agente público não transforme uma falha de mercado em uma falha do agente.
né? Sim. Porque, às vezes, a falha do agente pode ser muito mais danosa, inclusive, mesmo que bem intencionada. Aquilo que você falava da academia, eu acho que a gente pode estender para todos os formadores de opinião, para todos os operadores de direito. As pessoas, a sua grande maioria, elas estão motivadas por boa fé, sempre. Elas estão bem intencionadas, né? É uma exceção, é um caso fora da curva. Quero crer, né? A situação em qualquer dos integrantes da sociedade se comporta de forma a prejudicar alguém, isso é fora da curva. Essa não pode ser o nosso pressuposto. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que professores, de que advogados, de que todos os operadores do direito, assim como os formuladores de política pública, todos estão bem intencionados, mas muitas vezes não percebem que de boas intenções a gente não resolve problemas. É né? preciso técnica. É preciso técnica. E que a técnica se aprimorou ao longo dos tempos, que a economia se desenvolveu a um ponto de não ficar estudando só inflação, câmbio, políticas macroeconômicas, que a economia, ela hoje se debruça com farto material teórico e empírico, e isso é importante, sobre modos de interação humana, a tomada de decisão humana, como é que elas ocorrem. E que essas informações, para quem pretende disciplinar o comportamento humano, não dá para abrir mão. Então, se essa informação já existe, a gente deve fazer uso disso se a gente quer, de alguma forma, conformar o comportamento humano. Então, mais uma vez, assim, concordo totalmente com você, a gente precisa investir em educação. Mas eu também acho que a gente não vai conseguir nunca 100% de educação. Sim. Mas que também esse não é um problema. Esse não é um problema. Basta que a gente tenha isso como um dado e que a gente tenha outros dados e que a gente faça uso desses dados para poder, assim, resolver os problemas. Tem uma frase... E era isso que eu queria... Pois não, fica à vontade. Não, qual era a frase? Então, tem uma frase de Karl Popper que diz que é o seguinte, olha, os problemas humanos, eles são humanos. Eles não são problemas do direito, problemas da economia, são problemas humanos, que a gente tem que tentar resolver com a melhor das técnicas existentes naquele momento. Né? Então, se a economia se desenvolveu de forma complementar, a auxiliar, a se tornar um instrumental auxiliar, não faz sentido a gente, por egoísmo metodológico, né? Por, que é isso, arrogância metodológica, arrogância subjetiva, não faz sentido isso. Né? E se está à disposição, se é acessível, se o conhecimento é acessível, não faz sentido a gente abrir mão. O problema humano é um problema humano, não é um problema do direito. Era isso, só. Não, é bem por aí. E eu acho que, recentemente, a gente tem, através do legislador, buscado trazer essa discussão para o foco correto. A gente tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá nos artigos 20, 22, 23, que tratam do consequencialismo das decisões, o juiz tendo que prestar atenção nos impactos econômicos e sociais das decisões que profere. Ele não pode ser um voluntarista, decidir de acordo com a sua vontade, da sua ideologia. Ele precisa medir isso. A Lei dos Direitos das Liberdades Econômicas, valorizando o dogma das vontades nas relações privadas paritárias, sobretudo, né? Isso fique claro, não é em qualquer relação privada, não é nas relações privadas assimétricas, mas é nas relações privadas paritárias. Tudo isso é trazer o quê? A necessidade de se orientar, de se envolver, de se refletir sobre esse universo de maneira global. E, para isso, a gente precisa estudar, a gente vai ter que conhecer. O juiz, quando vai aplicar o artigo 20, 22, 23, que é uma imposição do ordenamento, se ele tiver que aplicar a Lei dos Direitos das Liberdades Econômicas, que é uma imposição do ordenamento, ele vai ter que estudar. E aí ele vai se aproximar, de repente, do objeto da refração dele. Ah, não, isso aqui eu não quero saber. Mas ele vai ter que conhecer. E aí as coisas começam a dialogar entre si. Eu acho que esse que é o mais importante. E com relação ao consumidor, eu digo sempre o seguinte, não cabe ao Estado intervir onde não há falha
de mercado, onde não há falha de agente de mercado, onde não há excesso, abuso, desvio. Não cabe a mim intervir. Agora, se eu percebi que os consumidores sistematicamente estão fazendo escolhas ruins para ele, prejudiciais a ele, num universo equilibrado, é porque ele não tem educação. Aí cabe a mim orientá-lo, levar para ele, através da doutrina, da jurisprudência, do exemplo, orientação, é o nudge. Você conhece super bem, bem mais do que eu, do Cassius Tim e do Richard Thaler, que é Nobel de Economia. Então, a gente dá o toque. Olha só, talvez isso aqui não esteja muito legal. Pensa nisso. Pensa na consequência dessa escolha. Mas se você quiser fazer essa escolha, o problema é seu. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, desde que não estejam viciados na origem. Se eu prestei informação, ela não é enganosa, ela não é abusiva, ela é adequada, clara, precisa e suficiente. Se ele não foi constrangido a tomar uma decisão de imediato, ele teve tempo para refletir e fez uma péssima escolha, meu amigo, o problema é dele, não é do Estado. O problema é dele, não é do mercado. Ele é que não estava preparado o suficiente para fazer a escolha que fosse melhor para ele, embora ele achasse que a escolha que ele fez fosse melhor naquele momento. Ele tem que aprender com aquilo, eu tenho que mostrar para ele, olha, isso aí pode não ser o caminho adequado, pensa bem. Mas se você quiser tomar esse caminho, show de bola, a consequência é essa. Mas se você quiser seguir o caminho, e a pessoa tem que ter certeza de que vai responder por aquilo. O consequencialismo é um pouco disso, é você ser responsável pelas suas escolhas, vírgula, conscientes. E não qualquer escolha, a escolha consciente. Eu queria fazer 2 comentários, se você me permite. Um é que um dos nossos, das pessoas que estão dando prazer de nos assistir aqui, comentou assim, Wesley, ele comentou assim, o problema é que decisões baseadas, alguma coisa mais ou menos assim, nessa tentativa de agir com bom senso, mas sem técnica, ela pode trazer resultados graves. E é precisamente isso, ele entendeu, né? A gente parte porque eu estou falando de decisões aqui, não apenas judiciais, decisões do administrador público, decisões do formulador de política pública. Quer dizer, todas as vezes que se toma uma decisão tentando fazer justiça no caso concreto, mas sem a técnica, a melhor técnica por detrás dela, você corre o risco, de fato, de causar uma consequência muito grave. O Wesley entendeu perfeitamente. Eu gostaria de parabenizá-lo aqui pelo comentário. E a outra coisa, precisamente o que você está dizendo aí, a Behavioral Economics, a economia comportamental, já nos traz também elementos para quando a gente perceber que as pessoas agem em descompasso com a melhor solução para elas próprias, a gente possa dar empurrõezinhos, né? É o que quer dizer nudge, que você mencionou, a gente possa dar empurrõezinhos que permitam a ela continuar exercendo o seu livre-arbítrio, mas mais direcionada, com mais informações. É uma forma de você tentar conciliar o Estado agir com o ser humano ser livre, ter livre-arbítrio, né? Então, é uma live de 1 hora, né, Wes? A gente não tem condições de desenvolver muito, aprofundar no assunto, mas eu acho que serviria, e eu ficaria muito feliz se as pessoas que estão nos assistindo perdessem o receio, aquelas que ainda têm, perdessem o receio em procurar mais informações. Tem tanta informação, tanto material de toda ordem hoje disponível na internet, além das próprias decisões, né? Eu mencionei algumas delas aqui, as próprias decisões judiciais, que cada dia mais incorporam isso, e tem livros tão acessíveis, né? De leitura tão fácil, né? Só perder o medo, porque a gente está demorando demais no Brasil a entender isso, e me parece que a perda está sendo coletiva, né? Na verdade, a sociedade está prejudicada com a falta de mais técnica de tomada de decisões no sentido amplo, né? E, por fim, você comentava a lei de introdução, né? Que foi alterada recentemente para também, antes ela pretendia... Uma colega nossa, desembargadora Kátia, que está nos prestigiando, ela botou aqui, precisa de outras lives a respeito. Muito interessante.
E é mesmo, né? Isso. Que alegria Amandinha, ver isso. a gente tem 2 minutinhos, já surgiu aqui na tela, vamos ter que marcar uma outra, se Deus quiser. Fácil, Edson. É um prazer falar com você. Fico muito alegre de ver. Que alegria ver juízes, desembargadores, desembargadora Kátia. Meus parabéns, viu? É disso que a gente precisa no Brasil. Eu tenho muita fé de que a gente está no caminho certo e a gente precisa do judiciário compreendendo isso. Edson, prazer enorme. Foi muito bom. Hoje, pelo menos, deixaram aqui, não caiu tanto, né? A gente conseguiu ver. Essa live, ela vai ser razoavelmente editada e vai ficar disponibilizada tanto no IGTV aqui do Instituto, mas também no canal do YouTube. A gente vai dar um tratamento para melhorar um pouco as coisas. Ela fica lá disponível e a gente vai voltar ao assunto em breve, se Deus quiser, sim. Com certeza. É um tema que tem que estar sempre na pauta do dia, porque interfere em tudo, né? O juiz precisa desse conhecimento. Minha querida amiga, olha, eu quero te agradecer. E antes de passar você a palavra para as suas considerações finais, você que vai encerrar, só lembrar, então, amanhã nós temos a live com o professor Melo Porto, que vai tratar sobre o ensino jurídico nesse momento de pandemia. Muito obrigado a vocês todos que nos prestigiaram. Amanda, obrigado também. E o encerramento é seu. Só agradecer. Estou vendo tanta gente bacana aqui, não posso falar o nome de todo mundo. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente. Acompanhe aqui. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho e a gente volta, como de costume, para as considerações finais. Muito obrigado. Amanhã, a nossa live ela é voltada para um tema de momento, para um tema de mercado. Roberta está entrando, Valéria, Paula, Daniela, Soraya, obrigado, gente. Valéria Dias também, obrigado. O tema de momento, que é o seguinte: nesses tempos de pandemia, como é que está a preparação do profissional do direito? A gente fala muito, e aqui já se falou muito em diversas oportunidades, sobre a necessidade do conhecimento jurídico, da preparação adequada do advogado. Falamos isso ontem na live dos contratos conscientes, da necessidade de a gente formar uma nova cultura para os profissionais do direito. Em quase todas as lives anteriores, isso foi um tema recorrente, o da deficiência do ensino jurídico no país. A gente não forma profissionais voltados à composição, à conciliação, à efetiva solução do problema, do conflito de interesses entre as partes, senão profissionais preparados para o litígio, para a demanda, para o enfrentamento. E o tema de amanhã tem a ver com tudo isso que a gente veio criticando até agora, mas uma crítica construtiva. Como está a formação, como está a preparação do profissional? Se a gente já sabe, e essa é uma realidade observável, né? Se a gente já sabe que o ensino jurídico no país ele apresenta deficiências, se na verdade a gente não está preparando profissionais que atuarão na solução de conflitos, mas preparados para o embate, para o litígio, para o confronto, como é que está a preparação desse profissional depois que ele sai da faculdade? Muitos aqui foram meus alunos, eu tenho esse privilégio de ter aqui participando das nossas lives, eu volto e meia vejo entrar aqui um aluno, o próprio Wesley, que foi super elogiado aqui agora pela Amanda, é um querido aluno lá de Juiz de Fora. O Vitor Guglinski, que é um brilhante professor de Direito do Consumidor, está brilhando aí. Sigam os perfis desse pessoal, do Vitor, do Wesley, da Antônia Dalva, do Newton. São pessoas que fizeram, por exemplo, lá em Juiz de Fora, esse curso de pós-graduação em Direito do Consumidor, né? Eles despontaram na academia.
é uma nova geração, é uma nova mentalidade que está atuando no mercado. Então eu sempre disse para os meus alunos o seguinte, e eu mencionei há pouco, né? Eu fui professor de Direito Civil, eu sou professor de Direito Civil. E eu dava aula de Direito Civil do 1 a Direito Civil 8. Eu pegava os alunos do 1º ao 10º período, porque eu ainda encaixava Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil no intervalo. Então eu dava Direito Civil de 1 a 8 e ainda dava Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor na faculdade. E eu dizia para os meus alunos desde o 1º período, se você está achando que vai aprender direito aqui na faculdade, tranque o seu curso agora. Você vai economizar 5 anos, 60 meses de mensalidade escolar. Porque você não vai aprender direito na faculdade. Ficava todo mundo chocado com essa afirmação. Porque direito a gente aprende depois que sai da faculdade. É no dia a dia, é na militância, são nas nossas especializações, lato sensu, stricto sensu, em que a gente começa a dar valor àquelas matérias super importantes e essenciais que no 1º período a gente até matava a aula. Não assistia matéria de história do direito, filosofia do direito, sociologia jurídica, introdução à economia. A gente dava isso lá na faculdade, gente. E aí hoje a gente não quer nem ouvir falar de direito e economia. A gente dava introdução à economia lá. Pô, fui aluno do queridíssimo professor Antônio Celso, pai de um colega nosso, magistrado. Foi diretor, foi reitor da UERJ. E a gente dava essas cadeiras lá. E aí hoje, depois que sai, não, eu não quero saber de economia, eu não quero saber de sociologia, eu não quero saber de psicologia, eu não quero saber de filosofia, eu não quero saber de história. Meu amigo, tudo isso enriquece o seu conhecimento jurídico e vai te permitir chegar ao resultado que seja socialmente justo, o melhor resultado para o conjunto da sociedade, que é essa a nossa função, apaziguar, levar paz para a sociedade, levar segurança jurídica para a sociedade. Esse é o papel da magistratura, não é criar novos problemas, não é gerar novas situações de confronto ou de conflito. Então a gente precisa conhecer o nosso espaço e essas matérias que eram tão importantes, que a gente vê lá no início da faculdade, com 17, 18, 19 anos de idade, a gente nem sabe o valor que elas têm. Só vai dar valor a elas depois que sair, que aí na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, você vai ouvir falar de tudo isso de novo, só que agora com uma nova cabeça, agora com uma nova vivência. E aí você, poxa, como eu deveria ter prestado atenção nisso lá atrás. E o que a gente vai falar amanhã tem a ver com esse momento. Como é que os profissionais estão se preparando para este momento? Para este momento. Quer dizer, a gente está falando de um momento absolutamente inédito, um ponto totalmente fora da curva, para o qual não fomos preparados. Não estamos naquela situação, naquela relação maniqueísta de certo e errado, bem e mal. A gente está vivenciando um momento em que os dois lados estão com razão, os dois lados estão sofrendo, os dois lados estão igualmente impactados, os dois lados estão precisando de socorro, ajuda, empatia e cooperação, mas, eventualmente, entre eles se instaura um conflito de interesses. Como é que você, advogado, vai atuar nessa situação? Como é que o defensor público, o representante do Ministério Público, o magistrado vai se comportar nessa situação? Então, o tema de amanhã traz um pouquinho de teoria, mas muita visão prática. Muitas dicas, muitos toques, muitas orientações, muita informação. E é isso que a gente quer trazer para você. Olha, minha filhota aqui, a Bárbara, ela já estava na live anterior, entrou agora também.
e foi super importante, eu espero que ela tenha aproveitado alguma coisa. Ela faz engenharia de produção, e agora está dando introdução à ciência econômica. Veja, introdução à economia em faculdade de engenharia, introdução à economia em faculdade de direito. A economia, gente, ela permeia o nosso dia a dia, desde a organização da nossa despensa, a apagar uma luz que está acesa desnecessariamente, ao consumo consciente da água. Tudo isso é economia, isso permeia o nosso dia a dia. Então vamos nos aproximar dessa matéria, vamos conhecer um pouquinho mais, para a gente dialogar com base. A Kátia pergunta aqui a que horas, Catinha? De segunda a sexta-feira, às 17 horas, é o nosso encontro aqui no canal do Instituto Nêmesis, do YouTube, né, para quem acompanha pelo YouTube, ou no perfil do Instituto Nêmesis aqui no Instagram, para quem nos acompanha pelo Instagram. É um happy hour jurídico virtual, ou seja, o papo é leve, o papo é descontraído, o papo é despretensioso, não são aulas de direito, não são aulas de nenhum tema de economia, nada, são bate-papos com as pessoas descontraídamente. Eu trago aqui a minha tacinha de vinho para o debate, como a gente começa no final da tarde, uma pessoa deu essa sugestão de happy hour, e aqui a gente mata um pouco a saudade, diminui um pouco esse distanciamento social que nos foi imposto, mas que vai passar. E aí temos, enquanto isso, discutindo, aperfeiçoando, aprimorando, compartilhando os nossos conhecimentos, ouvindo, falando, trocando ideias, interagindo. Acho que isso aqui é o bacana. Então, de segunda a sexta, às 17 horas, todos os dias. Fico aqui então, gente, para me despedir de cada um de vocês, além dos que eu já mencionei: Angelina, Thay, Vinícius Miranda, Fabiana Gomes, Daniela Borges, Paula Jardim, Roberta Lopes, Soraya Torinho, Valéria Dias, Daniela, Aparecida, Moisés, Marcela, Daniel Lucas, MCRV 2020, Helder Grande, advogado, Helder Barizon, Ioná Cristina, Mayra, tô precisando botar uma lente, já deu para ver, né? Renan, Lúcia, deixa eu ver aqui, Roberta, Alessandra, que sempre nos prestigia também, Alessandra Uric, Gisela Souza, Fernanda Simão, eita, Tecota Paz, é que o pessoal tem uns logins criativos, Roberta, Celi Freitas, Daniel, Paulo, Tecena Gomes, Daniela Borges, Roberta Lopes, Eduardo, Leone, Vivi, oi Vivi, obrigado aí, espero que o Pedrão tenha gostado da live, e amanhã, de novo, bota o Pedro para sentar aí e nos ouvir, porque é de muito interesse do Pedro. Maristela, acredito eu, Zilberstein, Júnior, Lúcia Madeira, doutora Vanusa, Natália, minha filha Babi, Gustavo, Kátia de novo, Adriana Malek, sempre nos prestigiando, professor Tiago Loyola, nossa, já está chegando, né, Tiago? Everton, Paula Nascimento, nossa, Lina Valentim, professor Tiago de novo, Catinha de novo, Andréia, Flávia, Paulo Maximilian, professor Paulo Maximilian, sempre presente, Rafaele, Ana Cavalcante, Nelson Waller, Roberta Lopes, Lourdes, Nelson, gente, tem muita gente, Renatinha Palheiro, nossa colega, magistrada, obrigado também pelo prestígio, pela audiência, sempre qualificada, Ana Carolina, Macedo Júnior, Cláudia Dina. A vocês, meus amigos, muito obrigado por terem participado da live. Fica aí uma dica, duas dicas, eu já citei aqui, mas eu vou trazer de volta. Essas dicas aqui são importantes. Deixa eu baixar aqui. Livre para escolher, Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, Processo Civil e Análise Econômica,
Luiz Fux, ministro, não precisa de apresentação. Bruno Bodar, um competentíssimo, valoroso magistrado do primeiro grau aqui de jurisdição do Rio de Janeiro. São livros muito interessantes, fora outros, né? Mas para que a gente comece a se aproximar da matéria sem preconceito, entender o que isso representa na vida de cada um de nós, tá bom? E amanhã, 17 horas, a sua taça de vinho, seu copinho de chá, enfim, o que você quiser trazer para participar, venha, final de tarde, Happy Hour Jurídico, falando com o professor Melo Porto, o José Roberto Melo Porto, falando sobre a questão da preparação do profissional do direito, tá bem? Gente, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.